Introdução à primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Vamos começar falando da cidade. Corinto era a capital da província romana da Acaia. Estava situada no estreito istmo entre o Golfo de Corinto e o Golfo Sarônico. Esta situação estratégica, no istmo de Corinto, tornou-a um local onde todas as rotas de comércio se encontravam, e por isso Paulo teria considerado Corinto um centro ideal de onde o evangelho poderia se espalhar. Por causa da sua posição, Corinto tornou-se um dos maiores centros de negócio e comércio daqueles dias. Todo o tráfico do norte para o sul da Grécia tinha que passar por Corinto, e grande parte do tráfico do oriente para o ocidente também fazia o mesmo, de sorte que Corinto tornou-se muito próspera. Adquiriu grande prestígio, e calcula-se que a sua população era entre 500 mil e 700 mil habitantes. Os Jogos Istmicos eram realizados ali, e só os Jogos Olímpicos eram mais importantes do que estes. Corinto era rica, populosa e cosmopolita. Corinto era uma cidade muito ímpia, notória pela sua maneira de viver má e imoral. A expressão corintianizar significava viver em embriaguez e devassidão imoral. Havia uma fonte especial de imoralidade, o templo de Afrodita. Disse que, ligado a ele, havia 1000 virgens do templo, ou seja, prostitutas sagradas, virgens vestais. O ato sexual era considerado um ato de devoção e consagração à deusa. Corinto era sinônimo de riqueza e luxo, embriaguez e libertinagem, e de toda forma de impiedade e imundície. Era a Sodoma de seus tempos. De acordo com o capítulo 1, havia judeus e gentios na cidade. Atos 18 versículo 4 diz que havia uma sinagoga dos judeus, indicando uma população judaica considerável. Havia também uma população muito grande de gregos nativos, como podemos deduzir pela existência do templo pagão. O elemento romano é evidente pelos nomes latinos mencionados em relação à igreja, tais como Gaio, Crispo, Justo, Fortunato e Acaico. Segundo o capítulo 1 versículos 26 a 29, moravam em Corinto os intelectuais, os influentes, os aristocratas, os carentes, os escravos, os analfabetos, e Deus escolheu pessoas, as mais improváveis e inauspiciosas, para mostrar nelas a sua graça e poder. Como chegou o Evangelho em Corinto? Paulo visitou Corinto com o Evangelho durante a sua segunda viagem missionária. Sabemos, de Atos 18 versículo 11, que ele permaneceu ali 18 meses, porém muito pouco sabemos dos pormenores, porque Lucas resume o relato em 17 versículos, veja Atos 18 versículos 1 a 17. Parece que Paulo chegou de Atenas sozinho, veja Atos 18 versículos 1 a 5, para começar a anunciar Cristo nesta cidade tenebrosa. 1 Coríntios 2 versículos 1 a 5 mostra-nos como ele se sentiu ao iniciar esta tarefa gigantesca. Lá, ele se encontrou com Áquila e Priscila, judeus que haviam sido expulsos de Roma por decreto do imperador Cláudio. Ele foi morar com eles, e começou a pregar na sinagoga, com bons resultados. Com a chegada de Silas e Timóteo, ele redobrou seus esforços, mas a hostilidade obstinada dos judeus forçou-o a abandonar a sinagoga, e a casa de Justo tornou-se o novo ponto de pregação. O número de convertidos aumentou, incluindo um convertido notável, Crispo, o principal da sinagoga. Foi então que Paulo recebeu uma promessa do Senhor, Atos 18 versículos 9 e 10, não somente a respeito do sucesso final da sua pregação, mas também da sua bênção e proteção, se Paulo continuasse com sua corajosa apresentação do Evangelho. Depois, os judeus levarão-no ao tribunal, porém Galho recusou a acusação, e Paulo continuou ali, completando a sua obra, antes de mudar-se para a Síria. Pensemos agora sobre Paulo e Corinto. Como já foi observado, Paulo visitou Corinto na sua segunda viagem missionária. Ao completar a sua obra ali, Atos 18 nos informa que ele foi a Cencreia e depois a Éfeso. De Éfeso, ele partiu para Cesareia, e então voltou a Antioquia. Depois de algum tempo ele foi a Galácia e a Frigia, visitando os discípulos, na sua terceira viagem missionária, chegando finalmente em Éfeso, Atos 19 versículo 1, onde permaneceu durante quase 3 anos. Foi de lá que ele escreveu 1 Coríntios, no ano 55, aproximadamente. Em 2 Coríntios 12 versículo 14 e capítulo 13 versículo 1, Paulo menciona a terceira vez em relação às suas visitas a Corinto. Duas opiniões são apresentadas, a primeira diz que ele já havia feito 2 visitas e agora estava para ir pela terceira vez, a segunda diz que esta foi a terceira vez que ele se preparou para ir, mas que seria, de fato, a sua segunda visita.
Primeiro, aqueles que defendem a ideia de que houve de fato 3 visitas, veem a primeira em Atos 18, quando a igreja foi estabelecida, e a segunda registrada em 2 Coríntios 2. Sustentam que este capítulo não se refere ao homem mencionado em 1 Coríntios 5, mas a alguém que se opunha a Paulo e que lhe causou muita tristeza. Eles creem que o homem de 1 Coríntios 5 teria sido sentenciado à morte, e que de fato morrera. A terceira visita é mencionada em 2 Coríntios 12 versículo 14 e capítulo 13 versículo 1. Segundo, aqueles que defendem a ideia de que 2 Coríntios 2 não se refere a uma segunda visita, mas sim, se refere ao caso de 1 Coríntios 5, creem que o referido irmão não morreu, e que em 2 Coríntios 2, Paulo estaria apelando por sua restauração e demonstrando que a recuperação, depois de disciplina. Portanto, a posição que esta ideia defende é a seguinte. A primeira visita está registrada em Atos 18. Subsequentemente, Paulo resolveu fazer uma segunda visita a Corinto, veja 1 Coríntios 16 versículos 5 e 6, e 2 Coríntios 1 versículos 15 e 16, mas mudou de ideia. Ele explica por que em 2 Coríntios 1 versículos 23, ele não foi, para os poupar. A terceira visita, mencionada em 2 Coríntios 12 versículo 14 e capítulo 13 versículo 1 foi de fato a segunda, mas a terceira em propósito. Consistente com esta opinião, houve apenas 3 cartas enviadas a Corinto. A primeira, mencionada em 1 Coríntios 5 versículo 9, não existe mais. Parece que naquela ocasião ele enviou Timóteo a Corinto, veja 1 Coríntios 4 versículo 17, e capítulo 16 versículos 10 e 11. Tendo recebido notícias de Corinto, e uma carta da igreja, Paulo escreveu 1 Coríntios. Ouvindo, mais tarde, através de Tito, 2 Coríntios 7 versículos 6 e 7, de como reagiram à sua carta, ele então escreveu 2 Coríntios. O segundo ponto de vista é o adotado neste comentário. Cremos que houve apenas 3 cartas enviadas a Corinto e que Paulo realmente visitou Corinto somente 2 vezes. Passemos agora para a data e o lugar onde foi escrita. 1 Coríntios 16 versículo 8 deixa claro que Paulo escreveu de Éfeso. Sua estadia ali durou aproximadamente 3 anos, Atos 20 versículo 31. Ele indica sua intenção de permanecer ali até Pentecostes, e portanto, é óbvio que deveria estar escrevendo durante o 3º ano. A menção de Pentecostes, a festa das semanas, indica que ele escreveu na primavera do ano 55. Encontramos um fato muito importante para a cronologia dos acontecimentos, nas informações de Atos 18 versículo 12, onde diz que Galho era delegado, ou procônsul, da Acaia. De uma inscrição achada em Delfos, sabe-se que Galho foi procônsul durante os primeiros 7 meses do ano 52. Como sempre tomavam posse do seu cargo no dia 1 de julho de qualquer ano, Galho deve ter estado neste cargo desde 1 de julho do ano 51. Visto que foi Galho quem tratou do caso de Paulo, e que Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo depois disto, Atos 18 horas e 18 minutos, até completar 18 meses, capítulo 18 versículo 11, Paulo deve ter chegado em Corinto durante o ano 50, e partido, provavelmente, na primavera do ano 52. Portanto, ele escreveu 1 Coríntios 3 anos depois da sua partida da cidade. A ocasião e o propósito em escrever. 2 fatos ocasionaram a epístola. Primeiro, Paulo havia recebido notícias, orais ou escritas, da família de Cloé, capítulo 1 versículo 11, e depois, uma carta da igreja, capítulo 7 versículo 1, provavelmente trazida por Estéfanas, Fortunato e Acaico, capítulo 16 versículo 17. Nos capítulos 1 a 6 ele trata das coisas comunicadas pela família de Cloé. É impressionante que nenhuma destas questões mencionadas nestes primeiros capítulos parece ter sido comentada na carta oficial. Parece que estas divisões e desordens pesavam muito pouco na consciência deles. Vemos um espírito de complacência, que evidentemente tinha pervertido seu senso de valores espirituais, e estavam tolerando divisão e dissensões internas e um espírito de partidarismo, capítulos 1 a 4. Incesto, capítulo 5. Litígio e fornicação, capítulo 6. Em nosso ambiente espiritual tudo isso parece tão escandaloso e vergonhoso, mas eles consideravam estas coisas como parte da sua liberdade cristã. Portanto, o propósito primordial de Paulo em escrever foi colocar estas divisões e negligências na sua verdadeira perspectiva, e expor a sua gravidade. Em seguida, ele aborda as questões levantadas na carta, capítulo 7 versículo 1. Estas são introduzidas pela expressão hora, quanto a no grego,
peride, e incluem assuntos tais como casamento e divórcio, capítulo 7 versículo 1. Virgindade, capítulo 7 versículo 25. Coisas sacrificadas aos ídolos, capítulo 8 versículo 1. Dons espirituais, capítulo 12 versículo 1. A coleta para os santos, capítulo 16 versículo 1. E Apolo, capítulo 16 versículo 12. Outras questões também são respondidas nos capítulos 7 a 16, embora não são introduzidas com esta expressão, ora, quanto a, tais como, o uso do véu pelas mulheres, abusos na ceia do Senhor, e a negação da doutrina da ressurreição. Tudo isso indica grande variedade de ensino na epístola, e apresenta Paulo como um ensinador de renome e verdadeiro pastor. Na epístola aos Romanos vemo-lo como mestre, em Gálatas, como um argumentador completo e hábil, em 1 Coríntios, como pai, pastor, mestre, no sentido mais elevado, como casuísta, um teólogo que estuda e resolve casos de consciência. Poderíamos classificar o seu ensino em 1 Coríntios, resumidamente, de acordo com as 4 esferas abordadas. Primeiro, na esfera de relacionamentos pessoais, ele encara a questão das divisões que existiam entre eles, capítulo 1 versículo 10 ao capítulo 4 versículo 21. Segundo, na esfera de moralidade, 5 problemas morais são considerados. Disciplina, capítulo 5 versículos 1 a 13. Litígio, capítulo 6 versículos 1 a 11. Impureza, capítulo 6 versículos 12 a 20. Casamento e celibato, capítulo 7 versículos 1 a 40. Comunhão com respeito à comida e demônios, capítulo 8 versículo 1 ao capítulo 10 versículo 33. Terceiro, na esfera de adoração pública, 3 desordens são expostas. O uso do véu pelas mulheres, capítulo 11 versículos 1 a 16. Desordens na ceia do Senhor, capítulo 11 versículos 17 a 34. Dons espirituais, capítulo 12 versículo 1 ao capítulo 14 versículo 40. Quarto, na esfera de doutrina, a questão da ressurreição do corpo é resolvida, capítulo 15 versículos 1 a 58. Agora vamos ver as doutrinas encontradas em 1 Coríntios. A doutrina da Trindade é indicada em passagens onde mais do que uma pessoa é mencionada, por exemplo, capítulo 1 versículos 1 e 3, capítulo 8 versículo 6, capítulo 12 versículos 4 a 6. A doutrina de Deus. As seguintes passagens se referem a Deus Pai como distinto do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. A vontade de Deus, capítulo 1 versículo 1. A fidelidade de Deus, capítulo 1 versículo 9. A sabedoria de Deus, capítulo 1 versículo 21. A soberania de Deus, capítulo 1 versículo 27. O poder de Deus, capítulo 2 versículo 5. A fonte de revelação, capítulo 2 versículo 10. O Deus doador, capítulo 2 versículo 12. O conhecimento de Deus, capítulo 3 versículo 20. O governo de Deus, capítulo 4 versículo 20. A autoridade de Deus, capítulo 11 versículo 3. A energia de Deus, capítulo 12 versículo 6. A graça de Deus, capítulo 15 versículo 10. A doutrina de Cristo. Cristo é Nosso Senhor, capítulo 1 versículo 2. O Filho de Deus, capítulo 1 versículo 9. O poder de Deus, capítulo 1 versículo 24. A sabedoria de Deus, capítulo 1 versículo 24. A sabedoria, justiça, santificação e redenção dos cristãos, capítulo 1 versículo 30. O fundamento da igreja local, capítulo 3 versículo 11. O juiz do servo, capítulo 4 versículo 4. Nossa Páscoa, capítulo 5 versículo 7. A rocha, capítulo 10 versículo 4. A cabeça de todo varão, capítulo 11 versículo 3. As primícias, capítulo 15 versículo 23. O último Adão, capítulo 15 versículo 45. O segundo homem, capítulo 15 versículo 47. A doutrina do Espírito Santo. O Espírito é apresentado como o meio de revelação, capítulo 2 versículo 10. O Divino Inquiridor, capítulo 2 versículo 10. O Espírito do Conhecimento de Deus, capítulo 2 versículo 11. O Espírito que habita em nós, capítulo 2 versículo 12.
O ensinador, capítulo 2 versículo 13. O doador, capítulo 12 versículo 8. A doutrina da igreja. Paulo descreve a igreja em Corinto como a igreja de Deus, capítulo 1 versículo 2. A lavoura de Deus, capítulo 3 versículo 9. O edifício de Deus, capítulo 3 versículo 9. O templo de Deus, capítulo 3 versículo 16. O corpo de Cristo, capítulo 12 versículos 12 e 27. A doutrina de salvação. Para Paulo, a doutrina de salvação tem seu centro em Cristo, capítulo 15 versículos 3 e 4. Seu tema central na cruz, capítulo 1 versículo 18, capítulo 2 versículo 2. Sua demonstração no poder de Deus, capítulo 1 versículo 18. E se apresenta pela pregação, capítulo 1 versículo 21. A doutrina das Escrituras. Observe a repetição da expressão, está escrito. Isto, para Paulo, era a palavra e a autoridade final. É nas Escrituras que se encontra a autoridade suprema. Veja capítulo 1 versículos 19 e 31, capítulo 2 versículo 9, capítulo 3 versículos 19 e 20, capítulo 9 versículos 9 e 10, capítulo 10 versículos 7 a 11, capítulo 14 versículo 21, capítulo 15 versículos 45, 54 e 55. Há também outras passagens que se referem às Escrituras sem usar a frase, está escrito. A doutrina de demônios. Este assunto interessante é mencionado por Paulo nos capítulos 8 e 10, e também há uma referência em capítulo 12 e capítulo 2. A doutrina da ressurreição. Esta doutrina é amplamente explicada no capítulo 15. Paulo fala da ressurreição de Cristo, e das terríveis consequências se ele não tivesse ressuscitado, e em seguida trata, de maneira bem instrutiva, da ressurreição dos santos, capítulos 42 a 49. A doutrina da vinda do Senhor. É mencionada, especificamente, em capítulo 15 capítulos 23 a 28, e depois nos capítulos 51 a 57. Note um breve esboço de 1 Coríntios. Primeiro, a unidade da igreja. Capítulo 1 versículo 1 a capítulo 4 versículo 21. Segundo, a santidade da igreja. Capítulo 5 versículo 1 a capítulo 6 versículo 20. Terceiro, a igreja e seus problemas. Capítulo 7 versículo 1 a capítulo 16 versículo 4. Quarto, comunicações finais. Capítulo 16 versículos 5 a 24. Agora vamos notar algumas das coisas maravilhosas que nos são apresentadas neste capítulo 1. Primeiro, observe a dignidade da igreja local, e a dignidade daqueles que fazem parte dela. Segundo, vamos apreciar ao máximo as riquezas da graça de Deus que nos alcançou em Cristo. Isso nos fará sentir o quanto lhe devemos. Terceiro, a multiplicidade dos dons mencionados deve humilhar nossos corações perante a soberania divina. Quarto, a loucura de divisão numa igreja local, com seus efeitos destrutivos, deve ensinar-nos uma lição importante. Quinto, a obra da cruz é central em relação à salvação dos homens. Gloriemo-nos na cruz. Sexto, a posição central de Cristo é de importância suprema, tanto como crucificado, quanto como o poder e sabedoria de Deus. Sétimo, nos versículos 27 e 28, observe as três ocorrências de escolheu, e prostre-se perante a iniciativa divina, e a livre ação da graça de Deus. Oitavo, pondere novamente a maravilhosa revelação dos versículos 27 a 30, e maravilhe-se diante do que Deus tem feito, usando materiais tão imprestáveis. Nós somos aqueles que temos experimentado este poder transformador. Nono, todas estas coisas exigem que nos gloriemos no Senhor, a fonte de tão sublime poder e sabedoria. Vamos aos comentários do capítulo 1. Do versículo 1 a 9, Paulo fala em relação à graça de Deus. Versículos 1 a 3, começa a saudação. Convém observar que na saudação do versículo 1, Paulo não somente se identifica como escritor, mas também enfatiza sua autoridade e dignidade como apóstolo. O versículo 2 diz-nos que os destinatários da carta eram a Igreja de Deus em Corinto, um grupo honrado, santificado e chamado. O versículo 3 contém as saudações do escritor, e embora são expressas por ele, realmente provém de duas das pessoas excelsas da deidade. Versículo 1.
Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Logo no início Paulo enfatiza o seu apostolado, pois havia alguns na igreja que duvidavam disto e o negavam. Veja 1 Coríntios 9 versículos 1 e 2, e 2 Coríntios 10 versículo 13. Seu chamado ao apostolado aconteceu na estrada de Damasco, quando ele foi comissionado pelo Senhor glorificado, Cristo Jesus. Os termos da comissão foram mais tarde confirmados por Ananias. Paulo também reconhece que este chamado apostólico era de acordo com a vontade de Deus. Ele estava profundamente consciente da intervenção de Deus, e de Cristo, na sua vida. Recusar reconhecer o seu apostolado seria negar que o Senhor ressurrecto lhe havia aparecido, e rejeitar a vontade de Deus para a sua vida. Seria afirmar que Paulo estava agindo de modo completamente independente, e que suas reivindicações eram falsas. Aqui, Paulo afirma categoricamente que ele é o representante de Cristo, revestido de autoridade e poder sem par, e que isto está em completa harmonia com a vontade de Deus. Paulo inclui Sóstenes na saudação porque ele estava com Paulo quando a carta foi escrita. Há um Sóstenes mencionado em Atos 18 versículo 17, o principal da sinagoga que foi espancado, publicamente, pela multidão. Se for o mesmo, então ele, como seu colega, ou antecessor, Crispo, veja Atos 18 versículo 8, e 1 Coríntios 1 versículo 14, teria se tornado cristão, porém não podemos provar isto. Houve apenas 13 apóstolos oficiais que receberam sua comissão diretamente do Senhor, os 12 Paulo, os 12 a receberam do Senhor aqui na terra, mas Paulo a recebeu do Senhor dos céus. Paulo não poderia ter cumprido as qualificações de Atos 1 versículos 21 e 22. Estes apóstolos formavam um grupo único e não possuem sucessores. Versículo 2. A Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Os leitores são descritos como é a Igreja de Deus. É necessário definir a palavra grega eclesia, aqui traduzida igreja. Ela tem uma conotação hebraica. Na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, eclesia é a tradução da palavra hebraica kahal, que tem o sentido de convocado. É traduzida a assembleia em Deuteronômio 18 versículo 16, ir congregação em Levítico 10 versículo 17, Números 1 versículo 16, Juízes 20 versículo 2 e 1 Reis 8 versículo 14. Indica o povo de Deus convocado para ouvir a Deus, ou para agir por ele. A palavra tem também uma conotação grega. Em Atos 19, a palavra eclesia é traduzida ajuntamento nos versículos 32, 39 e 41. Nos versículos 32 e 41, se refere a um ajuntamento tumultuoso, mas o escrivão da cidade declara, no versículo 39, que tais questões deveriam ser resolvidas num ajuntamento legítimo, ou autorizado. Este ajuntamento legítimo era a reunião de certos cidadãos convocados para administrar os negócios de Éfeso. Assim, a palavra é usada, claramente, para indicar o povo de Deus, convocado para juntar-se a fim de adorar a Deus, servir a Deus, testemunhar de Deus, ouvir a Deus e agir em nome de Deus. Um grupo de pessoas, reconhecido por Deus, é responsável para legislar em nome de Deus, e trazer o verdadeiro conhecimento de Deus à comunidade. Devemos notar que é a Igreja de Deus em Corinto. O termo é sempre associado com uma localidade e nunca com um país. Paulo nunca teria falado da Igreja da Escócia, ou da Igreja da Inglaterra, ou da Irlanda ou qualquer outro país. A igreja em Corinto foi colocada como castiçal para trazer à luz e o conhecimento do Deus verdadeiro à cidade. Devemos deixar claro, também, que a igreja local é composta somente daqueles que de fato se reúnem. O ideal seria que incluísse todos os cristãos, porém, obviamente, ela só tem jurisdição sobre os que se reúnem. Somente estes é que desfrutam dos privilégios e participam das responsabilidades. Finalmente, ligado a isto, o termo Igreja de Deus se refere aos cristãos que formam a igreja. No NT este termo nunca descreve um prédio. Este uso da palavra é totalmente errôneo. Naqueles dias primitivos as igrejas não tinham prédios, a igreja se reunia na casa de algum cristão, onde havia um cômodo de tamanho suficiente para acomodá-la. Veja Romanos 16 versículo 5, 1 Coríntios 16 versículo 19, Colossenses 4 versículo 15, Filemão 2. Paulo agora descreve a posição do povo de Deus.
Santificados em Cristo Jesus, quer dizer que foram separados para Deus por causa da união de fé que tinham com Cristo. Isto é um ato divino, um ato de Deus. É a posição deles perante Ele. Depois, ele diz que são santos por chamamento divino, é nota de rodapé na versão de Darby. Não é que alcançaram o estado de santos, este é o nome que Deus lhes concedeu. Neste sentido, todo cristão é um santo a partir do momento da sua conversão. Em seguida, ele diz que esta carta é para todos os que em todo lugar invocam o nome. Isto amplia o alcance do seu ensino até aos dias de hoje, sendo este ensino padrão para todos os que enfrentam as mesmas situações. Se violarmos os mesmos princípios espirituais, teremos necessidade do mesmo ensino. O ensino de Paulo era o mesmo em todas as igrejas, e é para a orientação de todas as igrejas. Veja 1 Coríntios 4 versículo 17, e capítulo 7 versículo 17, e capítulo 11 versículo 16. Invocar o nome é confiar naquele a quem o nome pertence, o Senhor Jesus Cristo. É importante notar que no Novo Testamento a igreja não é um grupo de pessoas chamadas dentre outros cristãos. Naqueles dias primitivos não havia denominações de onde se poderia sair, e nenhuma denominação para onde se pudesse ir. Deus tinha uma mesma coisa em muitos lugares, não muitas coisas no mesmo lugar. A palavra igreja é usada da igreja dispensacional, Efésios 1 versículo 22. Da igreja local, 1 Coríntios 1 versículo 2. E da igreja reunida, 1 Coríntios 14 versículo 23. Observe outra vez que a palavra quer dizer convocado para juntar-se. A palavra assembleia é a palavra mais exata que existe em português. A palavra congregação perde um pouco do significado essencial. Uma congregação é um grupo de pessoas que tem se ajuntado, uma eclesia é um grupo de pessoas convocadas para juntar-se. O significado da palavra não é o de um povo chamado para sair do mundo, embora isso seja verdade, mas sim, de um grupo de pessoas convocado a encontrar-se com Deus. Versículo 3. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nesta saudação Paulo deseja que a graça, em todo o seu poder e suficiência, e a paz, em todo o seu sossego e tranquilidade, sejam desfrutadas por eles. Ele indica que isto provém tanto de Deus como de Cristo. Ele declara a divindade de Cristo, ligando o Senhor Jesus Cristo com Deus Pai. Ele destaca a unidade, igualdade, união e distinção de personalidade. Em dias quando tantos depreciam a glória de sua pessoa, que possamos nos apegar a tais declarações que demonstram quem Ele é e o que Ele é. Houve apenas 13 apóstolos oficiais que receberam sua comissão diretamente do Senhor, os 12 Paulo, os 12 a receberam do Senhor aqui na terra, mas Paulo a recebeu do Senhor dos céus. Paulo não poderia ter cumprido as qualificações de Atos 1 versículos 21 e 22. Estes apóstolos formavam um grupo único e não possuem sucessores. Do versículo 4 a 9, vemos Paulo destacando a ação de graças. É interessante observar que, embora os coríntios fossem caracterizados por muitos erros e pela tolerância ao pecado, o apóstolo deu graças a Deus pela graça de Deus que os tinha alcançado. Embora suas vidas causassem desapontamento, e seu testemunho coletivo fosse manchado, ele procurou algum motivo de dar graças a Deus. A mesma atitude se vê nos livros de Reis e Crônicas, onde o que era digno de louvor é mencionado antes de se fazer menção de qualquer falha, assim também nas cartas às 7 igrejas em Apocalipse capítulos 2 e 3. Paulo destaca o seu enriquecimento em palavra, conhecimento e dons. A graça de Deus tinha se derramado abundantemente sobre eles, especialmente na concessão dos dons. Versículos 4 e 5. Sempre dou graças ao meu Deus por vós pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Paulo mostra a fonte destas riquezas de graça em Deus, e observa que vieram a eles na pessoa de Cristo, o homem ressurrecto. Palavra aqui seria a expressão da mente de Deus no Evangelho, veja capítulo 2 versículo 1. É a palavra logos, a expressão do pensamento formado na mente. É expressar, claramente, a doutrina de Deus e do Evangelho. Conhecimento é a compreensão da verdade, o entendimento da verdade, e pode se referir à palavra da ciência em 12 versículo 8. Paulo menciona novamente, em 2 Coríntios 8 versículo 7, como eles se sobressaiam nestas duas coisas. Versículos 6 a 8.
Como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. O testemunho de Cristo é uma expressão que significa o Evangelho. Foi confirmado não somente pela mudança em suas vidas, como também pela recepção da multiplicidade de dons. Eles não eram inferiores às outras igrejas, neste sentido, mas isso não é garantia nenhuma de espiritualidade. Dons são concedidos soberanamente, e este fato devia tê-los humilhado perante o doador. É interessante observar como o assunto da vinda do Senhor é introduzido num contexto que fala dos dons. A palavra traduzida manifestação quer dizer revelação, ou desvendar. Isto leva nossos pensamentos até a manifestação em glória, e não ao arrebatamento. Como servos responsáveis, aguardamos o dia da manifestação, quando o resultado do tribunal de Cristo será visto, publicamente, nas posições de autoridade e responsabilidade que ocuparemos em associação a Ele, no seu reino. Aprendemos também que o mesmo Senhor que virá, os guardará firmes até ao fim, preservados, e então serão manifestos como irrepreensíveis. Irrepreensíveis quer dizer inculpáveis, não se pode acusá-los de nada. O dia de nosso Senhor Jesus Cristo se refere ao período depois do arrebatamento, e especificamente ao tribunal, quando as vidas e os serviços serão revistos e julgados. Note no versículo 8, que é necessário aprender a distinguir entre coisas que diferem, como também distinguir entre coisas que são semelhantes, ou parecem ser semelhantes. Assim devemos distinguir entre o dia de nosso Senhor Jesus Cristo, o dia do homem, o dia senhoril, o dia do Senhor, o dia de Deus e o dia da eternidade. Também devemos observar as referências às pessoas divinas. Deus é mencionado 5 vezes, Cristo a 9 vezes. Seu título completo, Senhor Jesus Cristo, ocorre 5 vezes. O versículo 3 enfatiza o seu nome, o versículo 4, sua divindade, o versículo 7, sua revelação, o versículo 8, sua presença, e o versículo 9, sua comunhão. Versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. Fiel é Deus, pode-se contar com Ele, e isto expressa a confiança total que Paulo tinha em Deus. Deus tinha feito tudo para eles. Salvou-os, enriqueceu-os com tanta variedade de dons, preservaria-os, e finalmente teria-os na sua presença irrepreensíveis, para serem a sua alegria e prazer por toda a eternidade. Este Deus havia chamado-os à comunhão de seu Filho. Comunhão é participação, em conjunto, compartilhando como iguais, um companheirismo que todo santo pode gozar por causa da sua união com Cristo. Esta comunhão tem seu centro em Cristo, cuja pessoa une todo o coração leal a Ele e uns aos outros. Observe como Paulo considera a sua pessoa, seu Filho, divindade, Jesus, humanidade, Cristo, exaltação, Senhor, autoridade. Do versículo 10 deste capítulo, até o versículo 5 do capítulo 2, o destaque está em relação ao Evangelho de Deus. Do versículos 10 a 17, Paulo fala do sectarismo exposto e repreendido. Nesta seção, Paulo começa a abordar o problema das divisões na igreja. Ele começa o seu apelo lembrando-lhes que são irmãos, versículo 10, irmãos meus, versículo 11. Isto serviria para amortecer a repreensão, e devia tê-los convencido de que suas divisões eram contrárias ao relacionamento estabelecido entre eles. Ele então roga-lhes em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, chamando a sua atenção não somente à sua pessoa e autoridade mas, com o uso da palavra é nosso, ele chama a atenção ao fato de que deviam lealdade somente a ele, e não a qualquer líder humano. Primeiro temos o apelo de Paulo, versículo 10, seguido da menção das divisões internas, versículos 11 e 12, e finalmente a repreensão de Paulo, versículos 13 a 17. Versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Ao rogar-lhes que todos dissessem uma mesma coisa, Paulo está apelando por unidade doutrinária, pelo abandono do culto da personalidade, versículo 12, e por uma lealdade e fidelidade somente a Cristo. Ele quer que eles resolvam suas diferenças e apresentem um testemunho unido. Dizer a mesma coisa é a evidência externa de possuir o mesmo sentido e parecer,
como diz o final do versículo. Dissensões destaca o perigo de romper, Mateus 9 versículo 16, de rasgar em pedaços. Unidos quer dizer ligados de modo permanente. A palavra é usada de consertar redes, Mateus 4 versículo 21, e de colocar no lugar um osso deslocado, Gálatas 6 versículo 1. A saúde da igreja dependia disto. Ser reunidos em um mesmo sentido é desenvolver, em conjunto, a faculdade de receber e compreender a verdade, em um mesmo parecer é ser unidos em nossa opinião e aplicação da verdade. Assim, ele coloca perante eles a condição espiritual ideal que deveria caracterizá-los. O dicionário Vini, nas suas anotações sobre este versículo, mostra a distinção entre certas palavras gregas. Ele indica que as dissensões stasis, grego, poderiam aumentar até ser uma divisão, dichostasia, grego, e que isto poderia desenvolver-se ainda mais até ser um cisma, grego, se daí até ser uma seita, airesis, grego, uma divisão já amadurecida e estabelecida. Versículos 11 e 12. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Paulo, agora, revela a fonte de suas informações. Membros da família de Cloé haviam-lhe transmitido as notícias das contendas. Contendas quer dizer disputa, altercação, brigas. Estes cristãos sentiam tanto a situação que estavam dispostos a ter o seu nome ligado à notícia. O problema foi revelado por pessoas tementes a Deus, que achavam que somente um homem como o apóstolo Paulo poderia remediá-lo. Paulo, por outro lado, estava disposto a mencionar o nome deles. Isto é muito recomendável. Não devemos transmitir informações acerca de outras pessoas a não ser que estejamos dispostos a ser citados, quando o assunto é importante, como foi nesta situação. Vemos aqui que havia 4 partidos. Nenhum dos 3 servos de Deus foi o responsável pelo uso indevido do seu nome. Aqueles que formaram os partidos na igreja tinham seu lema, eu sou de Paulo, etc. Os primeiros 3 partidos transformavam os servos em líderes, e o 4º reivindicava que, ao seguir a Cristo, não precisavam mais dos servos, ou que somente eles pertenciam a Cristo. É certo e apropriado apreciar um servo por causa do dom que lhe foi dado, mas nunca até ao ponto de recusar dar ouvidos a outros. Que confusão terrível é causada pela exaltação de servos dotados, e do uso de seus nomes como denominações. Consideremos a repreensão de Paulo a tais reivindicações. Versículo 13. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Paulo usa uma série de perguntas para expor a extrema insensatez dos coríntios. Está o Cristo dividido? Observe o artigo definido, no grego. O Cristo se refere ao corpo de Cristo, veja capítulo 12 versículo 12. A presença de tais divisões na igreja em Corinto era uma negação da unidade do corpo todo. Foi Paulo crucificado por vós? Assim, indiretamente, ele destaca Cristo e a cruz. Como poderiam eles elevar um servo em detrimento de Cristo? Como poderiam esquecer-se da centralidade da cruz, onde Cristo realizou a obra crucial de redenção e estabeleceu a base desta unidade? Fostes vós batizados em nome de Paulo? Se fossem, seriam a propriedade exclusiva dele. Uma resposta honesta a estas perguntas seria realmente o corretivo para os males em Corinto. Versículos 14 a 16. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. Para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas, além destes, não sei se batizei algum outro. Nestes versículos, Paulo expressa sua gratidão pelo fato de ter batizado tão poucos dos convertidos, assim ninguém poderia acusá-lo de ter batizado em seu próprio nome. Ele não estava procurando ganhar convertidos a si mesmo, e não tinha feito nada para incentivar as facções na igreja. Paulo não tentou fazer tudo sozinho, mas estava contente em deixar outros fazer o que pudessem. Além disso, não é que o batismo não lhe era importante, mas sim, que a sua validade não era diminuída, se realizado por alguém que não era apóstolo. Versículo 17. Porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã.
Paulo sempre se gloriou por ter sido enviado por Cristo para pregar o Evangelho. O batismo é essencial para a obediência, mas não para a salvação. Ele afirma que sua pregação não foi com sabedoria de palavras, para impressionar os homens com oratória ou retórica, pois isso diminuiria o verdadeiro significado da cruz. Paulo não queria adornar o evangelho simples com palavras persuasivas de sabedoria humana, capítulo 2 versículo 4, para que os homens não se ocupassem com a demonstração externa de retórica ou poderes de raciocínio lógico, assim perdendo de vista a mensagem da cruz. A menção de sabedoria e da cruz abre caminho para a próxima sessão, onde ele tratará destes assuntos. O Novo Testamento menciona o batismo de 3 famílias. Da família de Lídia, Atos 16 versículo 15, do carcereiro, Atos 16 versículo 33, e de Estéfanas. Nestes exemplos é que se baseia a doutrina do batismo infantil. Porém nada é dito para indicar quem compunha a família de Lídia. 2 coisas são ditas do carcereiro e da sua família. No versículo 34, que ele com todos os seus, manifestava grande alegria, por terem crido em Deus, versão atualizada, e no versículo 33, que ele e sua família foram batizados. Por estas palavras parece claro que não eram crianças, mas sim, adultos. Quanto à família de Estéfanas, está registrado em 1 Coríntios 16 versículo 15 que se dedicaram ao ministério dos santos, isto certamente indica que eram adultos. Do versículo 18 a 25, Paulo fala da cruz e a sabedoria do homem. Paulo começa a expor o verdadeiro significado do Evangelho, colocando em contraste nítido a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo, e demonstrando que a sabedoria divina tem como centro a doutrina da expiação. Nos versículos 18 e 19, ele considera a pregação da cruz. Nos versículos 20 e 21, a sabedoria de Deus e a futilidade da sabedoria humana. Nos versículos 22 a 25, o fato de ser Cristo a resposta completa para as necessidades da humanidade. Versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Na frase a palavra da cruz, palavra é logos. O que se destaca aqui não é tanto o ato de pregar como o conteúdo da mensagem, a verdade embutida na cruz, revelada e descoberta. Ele revela o efeito da palavra da cruz nos ouvintes, pela atitude adotada por eles, os que estão perecendo e os que estão sendo salvos. Cada uma destas expressões é um particípio presente, indicando que o processo continua. Estão em contraste bem nítido. Existem apenas estas 2 classes. No fim, todos estarão em uma ou outra destas categorias, salvos ou perdidos. E loucura para os que estão perecendo. A palavra loucura vem de uma raiz que significa ser tolo. Para eles era tolice, loucura, estupidez, absurdo. Estão perecendo porque a consideravam loucura. Em contraste com isso, é o poder de Deus para os salvos. A antítese natural teria sido a sabedoria de Deus, mas Paulo está enfatizando a poderosa dinâmica salvadora da mensagem da cruz, e não a revelação da sabedoria divina relacionada a ela. Versículo 19. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Paulo cita Isaías 29 versículo 14 para apoiar a sua afirmação. Os homens, no orgulho do seu coração, sempre consideraram os seus próprios caminhos, que são a expressão da sua sabedoria, superiores e preferíveis aos caminhos de Deus. Porém a citação mostra como Deus se comprometeu a derrotar e destruir esta sabedoria antropocêntrica. Se os coríntios continuassem a confiar na sua própria sabedoria, isto seria, finalmente, a sua perdição. Versículo 20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Agora o apóstolo expõe a futilidade da sabedoria humana na sua incapacidade de realizar a salvação. Ao entregar o seu desafio à sabedoria humana para se apresentar e provar suas reivindicações de superioridade, 3 perguntas são lançadas. Não tinha o sucesso do evangelho provado que a sabedoria deles era tola, absurda e insensata? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, Romanos 1 versículo 22. O sábio provavelmente se refere aos gregos, o escriba, ao judeu erudito, o inquiridor real polêmico, aquele que gosta de debater. Ele então declara que Deus tem demonstrado a falência da sabedoria humana, mostrado que ela é tolice, ao realizar aquilo que ela não conseguiu fazer,
e fazendo-o de uma maneira que os sábios deste mundo a rejeitariam como loucura. A palavra sábio se refere a alguém versado em ideias filosóficas, escriba, a alguém versado em literatura, inquiridor, a alguém versado em debates intelectuais. Versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Paulo afirma que foi o propósito divino que o homem, pela sua própria sabedoria, nunca pudesse chegar ao conhecimento de Deus. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Jó 11 versículo 7. Mas Deus, na sua maneira soberana, decidiu revelar o caminho de salvação pela loucura da pregação, isto é, a loucura daquilo que foi pregado, a mensagem. Era loucura aos olhos dos homens, mas revelada aqui como sendo obra-prima da sabedoria divina. Esta mensagem salva os que creem. Como deveríamos ponderar profundamente no que estas afirmações revelam? Versículos 22 e 23. Porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, e loucura para os gregos. Os judeus, pedindo sinais, estavam esperando um Messias que os libertaria dos romanos, e estabeleceria o seu reino, em cumprimento às muitas promessas do Antigo Testamento. O ideal dos gregos era a sabedoria, que para eles era a essência da vida. Mas quando Deus revelou o seu plano de salvação em Cristo crucificado, os judeus se ofenderam, pois era contrário a todas as suas ideias preconcebidas. Aos gentios foi loucura, pois, conforme toda a sabedoria que imaginavam ter, uma pessoa que não podia salvar-se a si mesma, e que finalmente morreu numa cruz, nunca poderia ser o salvador de ninguém, nem ser intérprete da sabedoria. Cristo crucificado, como nossos corações gostam de meditar nestas palavras e ponderar novamente na glória da cruz, com toda a sua suficiência, plenitude e satisfação. Versículos 24 e 25. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus, e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Um terceiro grupo é agora apresentado, composto dos chamados, tanto judeus como gentios. Para eles Cristo é a resposta. Para o cristão judaico, ele é o poder de Deus que a nação não conseguiu reconhecer. Para o cristão gentio, ele é a sabedoria de Deus que as nações não conseguiram discernir. Além disso, como poder de Deus, Cristo havia derrotado toda a força opressora do mal e efetuado a redenção. Como a sabedoria de Deus, ele havia resolvido, na sua morte, o problema que tinha confundido e derrotado a sabedoria humana. No versículo 25 temos a declaração de que aquilo que parece loucura da parte de Deus, aos olhos dos homens, é realmente mais sábio do que a sabedoria do homem. O Evangelho era contrário a todos os pensamentos e suposições dos homens, porque tudo foi efetuado sem a ajuda da sua sabedoria e do seu intelecto. O que eles consideravam ser fraqueza, um homem crucificado, tinha poder inerente para realizar aquilo que a força do homem não podia realizar. Na encarnação, na cruz, e na ressurreição de Cristo, Deus demonstrou a sua sabedoria e o seu poder. Todo pregador do Evangelho deve meditar profundamente sobre esta parte da carta. A ideia de chamamento é usada 4 vezes. Versículo 1 se refere à nomeação de Paulo como apóstolo. Versículo 2, aos santos como objetos do chamamento divino, santos por chamamento divino. Versículo 24, aos santos considerados coletivamente como os que são chamados. Versículo 26, as circunstâncias em que foram chamados, indicando o tipo de pessoa sendo chamada, e a natureza da comunidade que veio a existir através do chamamento. Há uma referência indireta à eternidade de Cristo. Poder e sabedoria são atributos da divindade, portanto são eternos. Se Cristo é ambas estas coisas, ele, também, é eterno. Do versículo 26 a 31, Paulo apresenta o sublime chamado de Deus. O paradoxo da maneira de Deus agir é ilustrado pelas pessoas que ele chamou para ter comunhão consigo. Na aceitação do Evangelho, seja por judeu ou gentio, vê-se claramente que é baseada numa decisão divina, e não humana. É assim para que nenhuma carne se glorie na sua presença, o versículo 29, e para que toda a glória seja dada ao Senhor, o versículo 31. Que repreensão para aqueles que estavam gloriando-se nos nomes de homens, versículo 12. Em seguida, ele menciona 3 classes das quais não muitos são chamados, e 5 classes das quais muitos são chamados.
Versículo 26. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Deus tem indicado, pela sua escolha, que Ele deseja que sua graça, poder e maravilhas sejam vistos nas vidas das pessoas sem esperança e improváveis. Isso nos dá um discernimento perspicaz do nível social e cultural da igreja em Corinto, e em outros lugares. Não muitos foram chamados da classe intelectual ou filosófica, não muitos dos poderosos, isto é, dos poderosos líderes da sociedade, políticos, industriais, etc., não muitos dos nobres, de boa família, da alta sociedade, segundo a carne provavelmente se refere a cada classe, e quer dizer conforme os padrões humanos. Versículos 27 a 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. As 5 classes são, agora, mencionadas. Ao considerarmos a lista, ficamos profundamente impressionados com a graça de Deus, que tem levantado aqueles que, aos olhos do mundo, são pessoas fracas e desprezadas. E totalmente contrário às opiniões, padrões e valores convencionais dos homens, a quem sabedoria, poder, posição e prestígio são tão importantes. As coisas loucas indicam pessoas que não pertencem à classe dos intelectuais. Aos olhos dos outros, os apóstolos eram homens sem letras e indoutos. As coisas fracas indicam aqueles que não têm nenhuma influência no mundo. As coisas vis se refere a nascimento, e quer dizer de nascimento humilde, poderia indicar que muitos dos convertidos eram escravos. As desprezíveis são os que são tratados como insignificantes, considerados com desdém. As que não são significa que são consideradas como pessoas totalmente sem importância, de uma classe tão baixa que, aos olhos da sociedade, nem existem. Pela escolha de tais pessoas, Deus rejeita aquelas que acham que são alguma coisa ou as coisas que são neste mundo, e acaba completamente com o seu orgulho, dizendo que é assim, para que nenhum homem se glorie perante Deus. É bom destacar que há um problema no gênero usado nos versículos 27 e 28. Devemos notar que o versículo 26 fala de homens sábios, homens poderosos e homens nobres. Esperar-se-ia que Paulo continuaria dizendo, mas Deus escolheu homens loucos. Mas as palavras loucas, fracas e fortes são do gênero neutro, e isto continua no versículo 28, mais sábias, no versículo 27, é de fato, masculino plural, no grego. O grego neutro destaca a loucura, etc., atribuída a estas pessoas, e não os próprios indivíduos. Destaca as suas qualidades características. Versículo 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Neste versículo, Paulo revela a maravilhosa posição do cristão. Dele, e de Deus, sugere a origem e a fonte. Nosso relacionamento espiritual em Cristo Jesus é obra de Deus. Cristo se apresenta como a personificação da sabedoria de Deus. Ele tornou-se sabedoria para nós, comunicando a nós todos os conselhos e propósitos de Deus, não somente na redenção, realizada na cruz, mas em relação àquilo que se segue neste versículo. Estas 3 coisas indicam e ampliam a ideia de sabedoria. Justiça é nossa posição perante Deus. Antigamente éramos pecadores culpados, mas temos sido considerados justos e justificados de toda acusação. Santificação quer dizer que somos separados para Deus, a contaminação do pecado havendo sido removida. Aqui, santificação não é um processo mas um fato. Redenção, aqui, não quer dizer apenas libertação da escravidão do pecado, mas sua posição, no final, indica que também abrange a redenção final, a redenção do corpo na vinda do Senhor. Como justificados, temos uma posição perante o trono de Deus, como santificados, temos acesso ao santuário de Deus, como redimidos agora, e finalmente no futuro, somos capacitados para o serviço de Deus. Versículo 31. Para que, como está escrito, aquele que se gloria glorie-se no Senhor. À luz de tudo isso, gloriemo-nos no Senhor. A citação é de Jeremias 9 versículo 24. Deus providenciou para que todas essas bênçãos nos fossem concedidas no Senhor. Assim, Paulo argumenta,
Por que se gloriar em homens incapazes de fazer qualquer uma dessas coisas por vocês?